Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a gente sempre fala da justiça, o que está acontecendo, recorrer, entrar com processo, fases de processo, mas e aí? Quando a justiça não atesta a incapacidade no segurado durante o processo? Quando a justiça diz que não está incapacitado, como é que acontece isso? O que esse segurado faz? Existe uma forma de reverter uma situação como essa? Em casos de processo judicial em que o segurado busca a concessão do benefício por incapacidade, é comum que o julgamento ele seja baseado em laudos e perícias, tanto de médicos do INSS quanto de peritos judiciais. No entanto, uma questão frequentemente surge nesses processos, que é a negativa do reconhecimento da incapacidade por parte da justiça, né? Mesmo quando o segurado apresenta relatórios também, laudos médicos próprios que atestam as limitações. Eu sempre falo, a justiça, ela faz justiça, ela não é uma garantia. Não é assim, se o INSS recusa, entra na justiça que você consegue. Eu já ouvi, inclusive já vi comentários aqui no canal de pessoas respondendo para outras pessoas assim, como se simplesmente é só entrar na justiça que a justiça resolve lá o que o INSS fez. Não, você precisa ter critérios, você precisa apresentar diversas coisas à justiça. Em muitos casos, a justiça se baseia apenas no laudo do perito judicial, que pode não estar de acordo com os relatórios apresentados pelo segurado. Olha a importância da perícia judicial. Isso ocorre porque o perito judicial ele realiza a avaliação própria e independente, que pode divergir dos laudos médicos assistentes do segurado. Essa divergência causa também frustração, especialmente no segurado que acredita ter fornecido evidências suficientes da sua incapacidade. O perito judicial ele é nomeado para avaliar o caso de maneira imparcial, mas essa imparcialidade pode ser interpretada pelo segurado como falta de sensibilidade em relação ao médico, às limitações relatadas. Pessoal, muitas vezes a gente sabe que não é todo mundo que é 100%, que tem empatia, mas muitos peritos são honestos. Tem peritos lá dentro do INSS que são honestos. São poucos, mas tem. É a mesma coisa que na justiça. Não quer dizer que o perito judicial ele não te deu causa favorável no laudo, que ele seja um contraventor, um bandido. De repente, o que você está apresentando pode ser que não seja o suficiente. Eu não estou defendendo ninguém, tá? Eu só estou aqui colocando uma hipótese. A decisão judicial, muitas vezes ela se apoia, olha lá, no parecer desse perito. Mesmo que ele realize uma única avaliação pontual, sem acompanhar o histórico e as progressões da condição ao longo do tempo. Então, se você tem um especialista, um médico que faz tratamento, um relatório, um histórico cirúrgico, tudo certinho, você está dando elementos para esse perito fazer uma avaliação e estar ciente da sua condição de saúde. Agora, se deixar falhar, quando eu falo que documentação é muito importante, não é só no INSS, é na justiça também. Lembrando, o perito judicial ele é independente, não dá para se falar que ele está ganhando dinheiro do INSS para negar a perícia. Ele não recebe, ele não é nem funcionário da justiça, ele é convocado por um juiz e ele recebe por convocação que é feita. Então não tem esse papo, lá no INSS não, né? O perito pode até estar certo lá no INSS, vamos colocar, né, que a pessoa não está totalmente incapacitada, mas todo mundo vai falar, ele está ganhando do INSS para negar. Por quê? Porque ninguém dá credibilidade no INSS. Um erro comum é confundir o diagnóstico de uma doença com a incapacidade para o trabalho. O perito judicial, assim como a justiça, busca avaliar se o segurado está funcionalmente incapacitado, quer dizer, se ele não tem condições de trabalhar, se a doença o impede de exercer qualquer tipo de atividade profissional. Portanto, mesmo que haja um diagnóstico médico, se o perito considerar que a doença não causa um impedimento suficiente, o benefício pode ser negado. Entendeu, pessoal? Então, esse perito judicial, ele vai examinar e vai diagnosticar, não é a doença também. Ele quer saber até onde as limitações da incapacidade, elas atrapalham, elas impedem de você realizar as suas tarefas. De repente, que é o que eu falei, com o material que ele tem no processo e com o que ele está vendo, ele pode chegar à conclusão que aquela doença ela não impede totalmente. Então, o perito judicial ele é pago para isso, ele é pago para fazer uma avaliação técnica.
Os tribunais têm exigido cada vez mais também provas detalhadas da incapacidade funcional, não é só o INSS. A falta de documentação precisa, olha lá, que detalhe, como a doença afeta atividades diárias e profissionais, pode ser um fator decisivo na negativa. Isso prejudica especialmente o segurado em condições complexas, cujas limitações não são facilmente mensuráveis. Quer dizer, problemas psiquiátricos no caso. Doenças como depressão, ansiedade, fibromialgia, doenças crônicas, muitas vezes invisíveis em exames comuns. Esses processos judiciais, segurados com essas doenças enfrentam dificuldades, pois os sintomas, eles são subjetivos e variam de acordo com os fatores individuais. A justiça, nesse caso, pode ter maior dificuldade em reconhecer a incapacidade devido à falta de prova visível. Olha aí, ó. Com o aumento de ações contra o INSS, a justiça tem se tornado mais rigorosa na análise de incapacidade. Olha como interfere tudo o que acontece no INSS lá na justiça. Inclusive isso, a quantidade de processos já está... O que a justiça está fazendo? Está sendo mais rigorosa para não incentivar. Por quê? Porque a justiça está abarrotada de processos. Só em 2023 foram 4 milhões de processos contra o INSS, só contra o INSS. Os juízes buscam evitar que os benefícios sejam concedidos injustamente, o que o resultado em uma postura mais conservadora e analítica. Isso faz com que os segurados que realmente necessitam do benefício enfrentem maiores obstáculos para comprovar a situação. Em muitos casos, o perito judicial ele avalia se o segurado realizou também tratamentos recomendados, como fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia. A ausência desses tratamentos, muitas vezes por falta de recursos, pode ser interpretada como uma falha no cuidado com a saúde, levando o perito a sugerir que a condição poderia melhorar com intervenções adequadas. A exigência de atuação, entre outras funções, a justiça e os peritos consideram a capacidade residual do segurado. Quer dizer, ele não pode mais exercer a profissão que ele sempre exerceu, mas ele pode exercer alguma outra. É isso que é a capacidade residual. Assim mesmo que ele não consiga mais exercer a sua profissão de origem, o perito ele pode considerar que ele tem condições de trabalhar em outra atividade. Isso leva à negativa, com o entendimento de que o segurado ainda poderia ser reabilitado para outras funções, sem direito imediato ao benefício. Segurados das áreas rurais, cidades menores, têm menos acesso, a especialistas, a exames específicos. Essa desigualdade impacta diretamente o processo judicial, pois sem laudos detalhados de especialistas, os segurados ficam em desvantagem com relação aos residentes nos grandes centros, onde há maior oferta de serviço de saúde. A negativa do benefício por parte da justiça, mesmo após longo processo, gera angústia, sentimento de abandono para o segurado. Muitos se veem em uma situação vulnerável sem apoio financeiro, o que agrava a dificuldade e afeta a negatividade da saúde mental. Para minimizar o risco de negativas, é essencial que o segurado busque também orientação jurídica, advogado, pessoal. É muito importante, querendo ou não. Não precisa de advogado para entrar com o processo, mas se no meio do processo tiver um recurso, tiver que fazer alguma apelação, já vai necessitar de um advogado. Não tem como ficar. Muitos processos se arrastam aí por meses, ou até anos, durante os quais o segurado fica sem renda. Mesmo que a justiça venha a reconhecer o direito do benefício, esse tempo de espera é um período de extrema dificuldade, com certeza. Em algumas regiões, decisões judiciais anteriores também podem influenciar na concessão de benefícios. Casos semelhantes com decisões desfavoráveis também criam jurisprudência que dificulta aí a aprovação de novos pedidos. Quer dizer, são situações que já passaram pela justiça, diversas, todas com um fator muito semelhante, muito parecidos, e a decisão foi sempre a mesma. Então, o que acontece? Isso se chama jurisprudência. Pode ser utilizado tanto para conceder o benefício, também como para indefinir, mesmo que as condições de provas apresentadas sejam distintas. O segurado que busca um auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade temporária, ele enfrenta desafios em demonstrar a condição que compromete o trabalho, mesmo que de forma temporária. Isso exige laudos que detalhem as fases da doença, expectativa de recuperação, documentação que nem sempre está disponível.
Para garantir a análise mais completa, é recomendável que o segurado apresente laudos de diferentes especialistas. Uma visão multidisciplinar sobre a condição aumenta a chance da justiça reconhecer a sua incapacidade. Isso também vai oferecer uma análise ampla do caso, fortalecendo a sua argumentação. Em muitos casos, ao invés de conceder o benefício por incapacidade, o INSS vai direcionar o segurado para a reabilitação profissional. Nesses programas vão ser avaliadas essas habilidades, se tiver, condições, porque muitos segurados estão há anos e não foi avaliado nada, não fizeram curso nenhum na reabilitação, simplesmente foram encaminhados. A única coisa que tem aí que pode ser favorável ao segurado, que é enquanto você está na reabilitação, o INSS não pode cessar o benefício nem o pagamento. Você não pode ser surpreendido de chegar no banco e não ter dinheiro, enquanto você estiver na reabilitação. Só que já teve comentários aqui no canal de muita gente que passou anos na reabilitação profissional e de repente, do nada, sem fazer curso, sem fazer treinamento, foi encaminhado para uma perícia e foi dado alta. Como se a pessoa tivesse participado do programa e ela não participou. Esses processos, pessoal, são muito complicados. Tá? Nós já falamos isso em outros vídeos. O que vale mesmo, no caso da perícia judicial, que vocês viram, são elementos robustos. Esses elementos são a documentação. E vocês viram, a própria justiça também está mais rígida com relação à concessão de benefícios devido à quantidade de procura que está tendo, de processos que estão chegando todos os dias. Os juízes também estão preocupados, porque isso também causa despesa na justiça. E a justiça, ela tem que, por exemplo, atualizar todo o seu sistema. Não é toda a justiça que tem um sistema atualizado de computação, de tecnologia. E isso tem que ser cada vez mais rápido, aprimorado, porque senão não consegue dar conta. Quando era aquelas pastas de processo, cada um com 500, 1000 folhas, que o juiz tinha que despachar escrevendo, assinando e carimbando, e aí mandava para um setor, do setor mandava para outro, do outro mandava para outro, até chegar onde tinha que chegar, os processos demoravam aí, não é à toa que tinha processo de 20 anos, 30 anos quase. Não estou falando de INSS, eu estou falando no geral, tinha processo que ia 20 anos, a pessoa morria e não tinha. E não era um caso, não, milhões de pessoas aconteceu isso. Quer dizer, com a tecnologia, melhorou muito, teve uma agilidade, só que a tecnologia, ela avança todo dia. Todo dia aparece, a inteligência artificial hoje está em tudo. Quer dizer, já tem que inovar, tanto no INSS como na justiça, para quê? Para agilizar. E a quantidade de benefícios, que essa loucura que nós estamos vivendo no mundo, que está uma loucura. As pessoas estão depressivas, ansiosas. Tem pessoas que o número de suicídios aumentou demais. Só para isso já dá para tirar uma noção. Então o que acontece? As pessoas correm atrás da Previdência. E isso aumenta o número de processos. É necessário fazer essas atualizações, número de juízes, de funcionários. Os peritos antigamente, por exemplo, era problema ortopédico, especialista em ortopedia. Era um problema neurológico, um neurologista. Era um problema psiquiátrico, um especialista em psiquiatria. Hoje não, nem na justiça está conseguindo. O juiz não está conseguindo trazer um especialista daquele problema que o segurado está apresentando lá no processo. Por quê? Pela quantidade de consultas. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Então fica esclarecido também essa parte da justiça. Não é bem assim, tá? O INSS recusou, vamos lá para a justiça que a gente ganha o processo. Você pode aguardar 2 anos um processo na justiça e ele ser favorável ao INSS. Mas existe recurso, né? Você pode apelar para as instâncias superiores, é aí que precisa de um advogado. Tem diversas coisas. O laudo também, você pode entrar com recurso, no laudo pericial, muito antes da sentença. É necessário um advogado para tudo isso. Se você gostou do meu trabalho, do nosso vídeo, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para estar sempre atualizado, recebendo conteúdos como esse, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, sempre incentivando, sempre ajudando, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.